Esta viagem começa no antigo porto baleeiro de New Bedford, antes de seguir para Martha's Vineyard, atravessando Buzzards Bay. Depois, a jornada se estende até Nantucket, uma antiga ilha baleeira, e segue para o norte cruzando Nantucket Sound, Cape Cod e Hyannisport, o lar dos Kennedy. Ao norte, fica o Cape Cod National Seashore, e no fim da península, encontra-se o antigo porto de Provincetown. New Bedford, na costa sul de Massachusetts, tem o apelido de Whaling City, ou Cidade Baleeira, porque no século XIX este era um dos maiores centros baleeiros do mundo. O óleo de baleia enriqueceu muito a cidade, mas no meio do século, esse óleo foi substituído por outro tipo de combustível, o petróleo, e a indústria baleeira entrou em declínio. Ela foi suplantada pela indústria do algodão e os moinhos antigos que já empregaram 30 mil pessoas. Eles ainda estão de pé, mas hoje têm outras utilidades. Na década de 1840, havia 700 navios baleeiros nos oceanos do mundo todo, e 400 deles estavam no porto de New Bedford. As viagens podiam durar anos, enquanto os capitães caçavam baleias por todos os mares. Uma boa pescaria significava grandes riquezas, e a tripulação ganhava uma comissão. Por conta disso, a caça baleeira atraía milhares de homens, que arriscavam a própria vida. Uma curiosidade é que os capitães recebiam marujos de várias raças e tratavam todos igualmente. Na década de 1840, havia até um capitão negro, Absalom Boston. A quantidade de óleo de baleia extraído foi responsável por cunhar outro apelido para New Bedford, a cidade que iluminou o mundo. No meio da cidade fica Roth Jones Duff House. Os Roth eram magnatas da indústria baleeira e construíram esta casa de estilo neogrego nos anos 1830. A casa pertenceu a mais duas pessoas com laços com a indústria baleeira. Em 1851, ela foi comprada por Edward Coffin Jones e em 1935 se tornou posse de Mark Duff. Ele restaurou a casa e o jardim, e hoje a propriedade pertence a um grupo de preservação histórica. A caça baleeira era um negócio difícil e perigoso, e os pescadores visitavam a Seaman's Bethel antes de embarcarem. A capela foi imortalizada como a Capela dos Baleeiros no clássico de Herman Melville, Moby Dick. Se o século XIX foi a grande era da navegação à vela, o século XX foi a era da aviação, com a evolução dos primeiros biplanos até os jatos modernos. A Wings of Freedom Tour chegou ao New Bedford Regional Airport para um show aéreo. A Collins Foundation opera 3 aeronaves da Segunda Guerra. A organização foi criada em 1979 para preservar os aviões e mantê-los no ar como parte da história viva. A Wings of Freedom Tour homenageia os pilotos que voaram na guerra e educam as gerações mais novas. Os visitantes podem entrar nas aeronaves e quem tiver um bilhete pode fazer um voo de 30 minutos. Este é o bombardeiro B-25 Mitchell. Este é o B-17 Flying Fortress. É um dos 14 ainda capazes de voar. Atrás está o B-24 Liberator, o único modelo restaurado que ainda voa. Para essas aeronaves antigas poderem voar, os custos de manutenção são altíssimos. Cada hora de voo pode custar até $5.000, e para comprar um motor novo de B-24 é preciso desembolsar quase $80 mil. O B-17 Flying Fortress é um bombardeiro pesado, famoso por seu papel no bombardeio estratégico diurno na Europa durante os anos 1940. O B significa bombardeiro, não Boeing, que criou o avião na década anterior. Aproximadamente 13 mil modelos foram construídos em um período de 10 anos. O B-25 Mitchell é um bombardeiro médio, famoso pelo ataque do Little no Japão como uma retaliação por Pearl Harbor em 1942. Ele entrou em serviço em 1941 e quase 10 mil modelos foram construídos.
O B-24 Liberator é um bombardeiro médio usado em combates na Europa e no Extremo Oriente. A ideia era produzir o avião em massa e, em seu auge, uma aeronave ficava pronta por hora. A produção total foi de 19 mil modelos. Perto do aeródromo e em muitas partes do estado existem campos de cranberry. Este arbusto anão verde é encontrado em pântanos ácidos e colhido de uma forma incomum. Antes da colheita, os campos de cranberry são inundados para que a água cubra 15 centímetros das plantas. Um aparelho especial utilizado há 50 anos solta os frutos da planta, permitindo que flutuem até a superfície. Depois, é fácil levar todas as cranberries até um canto do campo e colocar as frutas em caixas. As cranberries são consideradas superfrutas graças às suas qualidades nutricionais e antioxidantes. E 95% da colheita é destinada a sucos, vendida como frutas secas e usada no molho essencial no jantar do Dia de Ação de Graças americano. Na ponta do Butler Point encontra-se um dos poucos campos de golfe na Nova Inglaterra, o Kitansett Club. Fundado em 1922, é um dos clubes de golfe exclusivos para membros mais respeitados do país. Há anos é considerado um dos 100 melhores campos dos Estados Unidos pela mídia especializada. Kitansett é uma palavra indígena que significa perto do mar. O terceiro buraco, localizado em uma ilha, é o mais famoso. É um par 3 de 165 jardas. As bolas precisam atravessar areia e água para chegarem ao green. Se os golfistas não acertarem a ilha, vão ter que dar suas tacadas na praia, mas só se a maré estiver baixa. Na ponta da ilha encontra-se o Bird Island Light, construído em 1819. É um dos faróis mais antigos do país. Sua lanterna original teria funcionado a óleo de baleia. Na grande era da navegação à vela, a baía estava cheia de navios negociando com a Europa e o Oriente, assim como de embarcações baleeiras saindo ou aportando com sua carga de óleo de baleia. No meio da Buzzards Bay encontram-se as Elizabeth Islands. A maior ilha é a de Notion, que é propriedade particular e protegida por um fideicomisso familiar. 7 das 9 ilhas do arquipélago pertencem à mesma família. A ilha de Nashawina é a segunda maior e tem uma população oficial de apenas 2 pessoas. No fim da corrente fica a ilha de Cuttyhunk, o local do primeiro assentamento inglês na Nova Inglaterra, estabelecido por volta de 1605. No sul da Buzzards Bay estão Martha's Vineyard e as colinas de Aquina. Deste litoral, os índios Wampanoag saíam para caçar baleias centenas de anos antes do auge da caça baleeira do século XIX. Os claros penhascos de giz são tombados porque fazem parte dos mitos e da espiritualidade dos Wampanoag, que constituem a maior parte da população local. Por conta do giz, o mar tem uma cor verde-água, principalmente quando as ondas arrebentam no litoral. De vez em quando, é possível ver um tom avermelhado quando as ondas encostam nos penhascos. No topo, encontra-se o farol Gay Head, construído em 1850 para substituir o anterior, do fim do século XVIII. A erosão estava fazendo com que ficasse perto demais da beirada dos penhascos. O farol novo tem uma altura menor para que a luz, que pode ser vista a 30 km de distância, ficasse abaixo da perigosa neblina frequente na baía. O porto de entrada principal em Martha's Vineyard é Vineyard Haven, conhecido como Knob Knocket pelos índios Wampanoag.
A maior parte da cidade foi construída há pouco mais de 100 anos, porque em 1883 um incêndio terrível destruiu uma região de 20 hectares. Felizmente, algumas casas antigas sobreviveram. Hoje em dia, o turismo de verão faz a população de 3.000 pessoas aumentar. E a maioria das residências é usada apenas nessa estação. O aluguel de casas à beira-mar pode custar mais de $1.500 por semana. Durante a grande era da navegação à vela do século XIX, o porto era um dos mais movimentados da Nova Inglaterra, porque tinha uma posição estratégica para transporte costal. Em 1845, aproximadamente 14.000 navios passaram por este porto. Na costa leste de Martha's Vineyard está o Oak Bluffs, o primeiro centro de turismo no início do século XIX, quando a cidade se chamava Tent City. Membros da igreja metodista vinham todo verão, armavam as barracas e faziam reuniões a céu aberto. Choupanas vieram a substituir as barracas, e Oak Bluffs foi criada. Durante os meses de verão, um serviço de barcas faz o translado entre Cape Cod e a ilha, levando turistas que aumentam a população local de 15.000 para 150.000 pessoas. Ao longo dos anos, Martha's Vineyard se tornou o lugar favorito dos ricos e famosos que têm dinheiro para comprar as casas de praia a preços milionários. Edgartown é a maior cidade de Martha's Vineyard e fica em frente à ilha de Chappaquiddick, que ficou internacionalmente famosa em 1969, quando o senador Edward Kennedy foi processado por não relatar um acidente. Seu carro caiu da ponte Dyke e sua passageira Mary Jo Kopechne morreu afogada. O incidente escandalizou o país. A sudeste de Martha's Vineyard está Nantucket, e a oeste encontra-se uma série de ilhas planas. A primeira é Muskeget, que hoje em dia está deserta. O acesso a ela é muito difícil e requer barcos especiais, por conta de mudanças nos bancos de areia e correntes marítimas fortes. A ilha foi designada como um patrimônio natural nacional pelo Serviço de Parques em 1980. Muskeget é talvez mais famosa por ser a colônia mais meridional de focas cinzentas do mundo. Elas também são conhecidas como focas cinzentas do Atlântico. A ilha é uma das principais colônias de focas na costa da Nova Inglaterra, e um ato do Congresso de 1972 proibiu a caça. Hoje em dia, 2.000 filhotes nascem por ano a cada outono. No entanto, esse aumento na população atraiu mais tubarões brancos, que se alimentam dos filhotes vulneráveis. A ilha de Tackernuck pertence a seus habitantes de verão que moram em suas 35 casas. A ilha não tem estradas pavimentadas nem serviços públicos. A água vem de poços e a eletricidade de geradores a gás e painéis solares. Para o transporte, são usados carrinhos de golfe. Quem não quiser uma vida tão simples, encontra em Nantucket todos os serviços públicos. A ilha inteira foi designada Distrito Histórico em 1966 para proteger a paisagem e as construções. O vilarejo de Medaket fica no lado oeste da ilha, onde se encontram casas de verão de todos os tipos e tamanhos. No verão, a população de Nantucket aumenta de 10.000 para mais de 50.000 pessoas, que vão para a ilha atrás de um clima bom, praias maravilhosas, pôres do sol gloriosos, paz e tranquilidade. Nantucket também é o nome da cidade principal na região norte da ilha e já foi o maior porto baleeiro do mundo. Em Moby Dick, Herman Melville fala sobre os habitantes que caçavam baleias no oceano. O mar é dele. Ele é o dono, como imperadores mandam em impérios. Um enorme incêndio abastecido por óleo de baleia destruiu grande parte da cidade em 1846.
o mesmo destino que Vineyard Haven teria 40 anos depois. Junto com o declínio da indústria baleeira e o assoreamento do porto, esse incidente acabou com a cidade. Foi só com o início do turismo no meio do século XX que Nantucket voltou a melhorar. Navios baleeiros foram substituídos por catamarãs a jato, que transportam passageiros entre o continente e a ilha a mais de 60 km por hora. Os motores a jato impedem que animais sejam atingidos, já que não há hélices debaixo d'água. Também existem barcas para os carros e os visitantes mais ricos podem vir de jatinhos particulares. É claro que o preço das propriedades em Nantucket, tanto para alugar quanto para comprar, é muito alto. Algumas residências podem custar mais de 20 milhões de dólares, e até mesmo um apartamento pequeno sai por 200 mil. O aluguel de uma casa à beira-mar sai por até 20 mil dólares por semana. Nantucket é um lugar recreativo caríssimo. Na costa leste, em Ciscasset, os penhascos estão cheios de residências de verão caras. Mas o mar está lentamente erodindo os penhascos. E não vai demorar muito até que as casas da frente caiam e se tornem cabanas de praia. Em 2007, o farol Sankaty Head, construído em 1850, foi deslocado 100 metros para dentro para impedir que caísse no mar. Em 1843, um engenheiro registrou: existe um ponto fatal na costa de Massachusetts, onde muitos corações corajosos e navios galantes estão enterrados na mesma cova. As águas rasas de Nantucket são conhecidas e temidas por todo navegador no Atlântico. E o farol ainda brilha hoje em dia. Na ponta norte de Nantucket estão duas penínsulas finas como dedos que formam a reserva Cascade Coutu. Visitantes podem ver caranguejos ferradura, focas tomando sol, aves limícolas, cervos e até aves de rapina. E bem na ponta encontra-se o farol Greenpoint, que guia navios há mais de 3 séculos. No continente, do outro lado de Nantucket Sound, ficam Cape Cod e Hyannis. A cidade é como muitas outras da região e no verão se torna um grande centro. Mas também é muito importante para pessoas do mundo todo, como o lar de um dos presidentes americanos pós-guerra mais populares, John F. Kennedy. Ao longo da costa fica Hyannis Port, o lar dos Kennedy, e em particular de John F. Kennedy, o 35º presidente americano. O Kennedy Compound mede 2,5 hectares e é um patrimônio nacional histórico. A casa original pertencia ao pai do presidente, Joseph Kennedy, e John, com seus irmãos e irmãs, passava as férias lá. A propriedade foi usada como a base de sua campanha presidencial e depois como uma Casa Branca de verão. Ao longo dos anos, outros membros da família tiveram casas no complexo. O último morador foi o senador Edward Kennedy, e após sua morte em 2009, o Kennedy Compound se tornou um centro educativo e museu. No dia 9 de novembro de 1960, o presidente John F. Kennedy fez seu discurso de vitória no Arsenal de Hyannis, usado pela Guarda Nacional do Estado e que agora está no Registro Nacional de Lugares Históricos. Após o assassinato trágico do presidente em Dallas em 1963, um pequeno parque foi dedicado à sua memória. É um lugar onde as pessoas podem ficar sentadas em silêncio e ouvir o mar. E foi na água que o presidente passou dias felizes, já que a família adorava navegar. O parque tem vista para Lewis Bay, onde ele aprendeu a velejar quando criança e onde anos depois ensinou os filhos.
O Cape Cod é uma península estreita em forma de U e protege a Cape Cod Bay, lugar onde os europeus começaram a caça baleeira no século XVII. No lado leste, onde o Oceano Atlântico se encontra com a Terra, fica o Cape Cod National Seashore. Mais de 60 quilômetros de costa, lagos e pinheiros. O lugar se tornou um parque nacional com a ajuda de John F. Kennedy em 1961. E por volta de 4 milhões de pessoas vão às praias virgens de lá por ano. O Seashore é uma das maravilhas de Massachusetts. E o poeta e naturalista americano do século XIX, Henry David Thoreau, disse após ficar na praia que um homem pode ficar aqui e deixar todo o país para trás. O Cape Cod National Seashore acompanha a curva da península até o fim. Na ponta norte fica Provincetown, que tem uma história que data do início do século XVII e da chegada dos primeiros peregrinos. Com a abundância de peixes e baleias, a cidade se desenvolveu como um grande centro de pesca durante o século XVIII. Depois da independência dos Estados Unidos, Provincetown cresceu rapidamente e até recebeu marinheiros portugueses que se assentaram na cidade após trabalhar em navios americanos. No fim do século XIX, Provincetown estava se tornando um reduto para escritores e artistas. Com o declínio da indústria da pesca, a comunidade artística tomou muitos prédios. Já moraram na cidade os escritores Tennessee Williams e Eugene O'Neill, e os pintores Jackson Pollock e William de Kooning. Durante os anos 1960, o estilo da cidade agradou ao movimento hippie, porque propriedades eram baratas e os aluguéis eram baixos, principalmente durante o inverno. Na década seguinte, a cidade foi pioneira em promover o turismo gay, e é agora um dos resorts gays mais conhecidos na costa leste. Hoje em dia, Provincetown atrai 30 mil visitantes por ano. Eles vão conhecer os vários festivais, a paisagem e a costa que fazem parte do National Seashore. É interessante pensar em como os pais fundadores do país reagiriam a esta cidade artística e de pensamento vanguardista. Talvez os espíritos deles estejam olhando do monumento mais famoso da cidade, que é também a maior estrutura de granito dos Estados Unidos. Ele comemora a chegada dos peregrinos em 1620. Eles passaram 5 semanas em Cape Cod antes de seguirem para o interior. Foi em Provincetown que os peregrinos escreveram o Pacto de Mayflower, um precursor da Constituição americana. O monumento foi construído em 1907 e foi baseado na Torre Renascentista italiana em Siena, mas recebeu duras críticas por sua falta de relevância. Um arquiteto de Boston comentou: se queriam uma estrutura curiosa, era só terem escolhido a Torre de Pisa e pronto. No entanto, um antigo capitão que morou na cidade disse que parecem faróis na costa de Portugal, e Provincetown está cheia de portugueses. Hoje em dia, milhares de turistas do mundo todo sobem no monumento para terem vistas maravilhosas de Cape Cod. É o lugar perfeito para encerrar a jornada.